E aí, ferromodelistas, beleza? Vamos dar continuidade aqui à nossa série de vídeos aqui de como deixar a sua maquete um pouco mais realista, beleza? Então vamos lá. A primeira dica é fazer um recorte da ferrovia modelo, da onde você quer representar, né? Das estruturas que fazem parte da ferrovia modelo, né? Aqui no caso, por exemplo, pode ser uma maquete de cidade, pode ser uma maquete de indústria, ou pode ser tudo isso junto, uma maquete rural, uma maquete... Seja qual for, você precisa fazer um recorte da onde você quer representar, beleza? Então aqui, conforme você vê na imagem, eu fiz um recorte de uma pera ferroviária, né? Então quer dizer, eu só fiz isso aqui porque existe, né? Eu não fiz uma pera ferroviária aqui porque eu achei bonitinho, não, eu fiz porque existe. Então você precisa fazer esse recorte, né? E precisa também conhecer e reconhecer as estruturas, né? Conhecer no sentido de vocês têm que saber os processos industriais envolvidos ali na estrutura, né, que você vai representar. Então aqui, por exemplo, no meu caso, eu precisei estudar como é que é o fluxograma de processo, o processo de separação do minério de ferro ou a bauxita, tive que estudar e entender para que serve cada estrutura, né? Então aqui, ó, você tem o silo, você tem a estrutura de moagem fina, sim, porque tem a moagem grossa, que é outra estrutura. Então tem esse daqui que é a moagem fina, tem a flotação, tem cadê o tanque? Aqui, ó, tanque de homogeneização, depois vai para flotação, filtragem, e aí depois da filtragem, às vezes, dependendo de como tiver, ele tem que passar por um outro processo que é de queima, né? Então você tem que conhecer as estruturas, porém não é possível você representar todas elas na maquete, não é possível, e nem tente fazer isso porque não dá certo, porque o espaço que a gente tem para representar é muito pequeno, entendeu? Comparado ao tamanho das estruturas para você converter em HO depois. Então, dependendo do que você escolher, não dá para você representar tudo. Então, o que você faz? Você faz um recorte e coloca só aquilo que é possível de representar, né? Por exemplo, aqui no meu caso, eu representei aqui, ó, só essas estruturas aqui, só elas que vão compor esse complexo de mineração aqui, né? E aqui tem o silo também, que é esse aqui. E reconhecer as estruturas, por quê? Porque justamente como você não consegue representar tudo, na hora que você bater o olho na estrutura, você precisa falar, não, essa estrutura aqui é uma estrutura de moagem do minério, entendeu? Então, para quem conhece, para quem viu, fala assim, olha, isso aqui é uma estrutura de moagem do minério. Tudo bem, você não vê lá dentro, né? Apesar dela ser vazada, você não vê lá dentro o maquinário que tem o moinho de bolas, né? Que fica lá dentro, você não vê isso lá dentro. Eu não consigo representar, porque como eu disse, não dá para representar tudo. Não consigo fazer tudo em estireno. Eu teria que fazer em impressora 3D, né? E aí o excesso fica feio, então é melhor não ter. Se eu não consigo representar em estireno, é melhor não ter. Então é melhor chegar até aqui e falar, não, assim tá bom. O máximo que eu vou colocar aí agora, gente, é o quê? Uma iluminação do lado externo, ou talvez interno também um pouco. Iluminação. O máximo que eu vou colocar aí nessa estrutura é isso. Beleza? Para não poluir demais, entendeu? Às vezes a simplicidade é o que importa. A segunda dica é, faça um rascunho minimalista do recorte que você quer reproduzir. Então aqui é um recorte simples, tá vendo? De como vai ficar organizado as estruturas. Então, novamente, você precisa da primeira dica para você poder saber como que é o fluxo de processo. Sabendo como é o fluxo de processo, você vai saber como que ela vai se organizar. E não precisa ficar detalhando demais. Não precisa, nesse primeiro momento, se preocupando muito com escala aqui nesse rascunho. É mais para você ter uma noção de como vai organizar. As ruas, as estruturas, só para você ter uma noção, entendeu? A linha via férrea, entendeu? Ó, a rua aqui, por exemplo, eu marquei aqui, ó, que a calçada ela tem 1,3 centímetros. Esqueci o nome disso daqui, que é feito de concreto, aquela na guia, vai ter 1,5 milímetro e aqui 5 centímetros a rua. É uma rua estreita mesmo, que é a que eu vi na imagem. Agora aqui, ó, por exemplo, 4 metros é 4,5 centímetros em HO. Eu arredondei para 5 centímetros, por isso que aqui é 5 centímetros que eu arredondei, entendeu? Por quê? 4 metros seria na vida real. Eu arredondei para 5 centímetros, por quê? Porque está dentro,
né? Tá dentro. Eu achei que 5 centímetros é uma medida que não fica, que fica bom. Porque se 4 metros for muito pequeno, então 5 metros, deve ter dado aí uns 5 metros e meio, por aí. Então tá bom, às vezes você pode fazer, vale o arredondamento, né? 4,5 você arredonda para 5, arredonda para mais. E fica a seu critério. Mas o importante é você fazer as contas, as conversões e ficar dentro da escala, né? Então tá aí, ó, faz um rascunho, né, que ele ajuda você a entender como vai organizar. Por quê? Porque nem tudo, como eu falei, nem tudo dá para você representar. E que nem aqui, ó, a rua, lá no rascunho, a rua seria contínua. Aqui, não deu certo. Então o que eu fiz? Eu fiz um quarteirão, né? Termina aqui no infinito, e aqui tem um quarteirão, né? E aqui tem outro quarteirão, e termina aqui onde tem uma cerca, né? E aqui vai ter uma cerca também. Então, quer dizer, eu tive que alterar um pouco o projeto, né? Você faz um estudo, um rascunho para você ver o que você quer, e aí você vê o que é possível fazer, né? Aqui eu vi que é possível fazer um quarteirão. Isso daí não tem como você só tem como você fazer na hora, ou se você tiver um projeto assim no desenho no computador, se você souber fazer bem detalhado do que você quer. Senão é dessa forma que você faz. Terceira dica: pensar como as empresas pensam. As empresas, gente, elas querem redução de custo, né? Então, por exemplo, se aqui, ao invés dessa pera ferroviária, fosse um pátio, ia demorar muito mais tempo, gastar muito mais combustível e horas de trabalho e mais funcionário e tudo isso para poder fazer o carregamento desse cemitério, né? E talvez mais locomotivas também, mais vagões para poder dar certo. Então, vamos pensando em economia. Como que eu posso fazer? Então, se fizer essa pera ferroviária, ela economiza. Então, o foco seu na maquete, quando você vai reproduzir alguma parte industrial na ferrovia, a própria ferrovia também, você tem que pensar em redução de custos. Então, você fazendo uma pera, o carregamento é contínuo, né? Não para. Pensar também em outras coisas, como, por exemplo, segurança. Então, por exemplo, aqui vai ter uma cerca que vai daqui até aqui, onde termina, né? Então ela começa ali, termina aqui, e aqui vai ter um portão de acesso. E assim, por que eu vou fazer essa cerca? Vou fazer essa cerca para poder segurança, né? Por segurança. Tem vários elementos. Por exemplo, é pintado de amarelo aqui, você não pode pintar de azul. Por que é pintado de amarelo? Para você poder ver. Então tudo tem um motivo e geralmente é relacionado à segurança do trabalhador. Mesmo que você não entenda isso, basta você representar nas cores que você viu lá na sua imagem de recorte, beleza? Então você tem que pensar como as empresas, em redução de custos, beleza? A quarta dica, né? Vamos lá, a quarta dica: reproduzir as coisas na escala. Tudo, que coisas? Tudo que você conseguir e puder reproduzir na escala, você vai reproduzir. A rua, a calçada, a distância entre a linha, entendeu? Que não pode também ficar muito próximo da linha, que fica estranho. Então, por exemplo, tem gente que gosta de fazer, eu queria uma passagem de nível. A pessoa vai lá e bota uma passagem de nível bem aqui, ou em qualquer percurso aqui da pera ferroviária. Aí eu falo para você, qual é o intuito de colocar uma passagem de nível aqui? Não tem por que você colocar uma passagem de nível aqui. Por quê? Se você colocar uma passagem de nível aqui, você vai prejudicar o fluxo dos trens. Pensa na vida real, em termos práticos. O que causaria uma passagem de nível aqui? Acidente, na certa. Tanto das pessoas quanto de carro. E outra, aqui não é uma cidade, então isso aqui está distante da cidade. Então não tem por que colocar uma passagem de nível, porque não vai ficar passando carro toda hora. Então, no máximo, o que pode fazer aqui, por questões de, se você quiser, se as pessoas quiserem fazer manutenção na linha, é fazer uma estradinha de terra em toda a volta da maquete. Aí sim, aí isso é válido. Isso tem até, dá para você ver essa estradinha na imagem, né? E faz todo sentido, que se a pessoa quiser fazer alguma manutenção, ela faz, né? Então, agora uma dica extra. Então essa foi a quarta dica. Uma dica extra, gente, vocês focar na simplicidade. Essa é a palavra-chave. Simplicidade. Maquete, para ser realista, quanto mais simples você fizer, melhor. Você vai colocar os elementos, não fica querendo enfeitar demais o pavão. Faz aquilo que é possível fazer. Você entendeu? Dentro da imagem que você está trabalhando. Entendeu? Se
Lembrando, você vai reproduzir o máximo que você conseguir dentro da imagem que está trabalhando, mas você não pode colocar muitos elementos, que nem eu falei aqui da passagem de nível, falei, mas tem outras coisas também que pode fazer isso aqui não ficar legal, você entendeu? Porque aqui você tem que... A época, por exemplo, né? Não vamos ficar misturando duas épocas. Às vezes, numa maquete só, você pode representar, mas né, pensar em como fazer isso para não ficar tudo junto numa cena só, porque daí ficaria muito estranho, né? Então é isso, gente. Vou mostrar um pouquinho da estrutura para vocês, ó. Tá vendo? Então aqui tem a rua, aqui é um calçadão, tudo isso aqui é calçada, aqui é rua, aqui é um calçadão, e nesse calçadão vai ficar a estrutura e vai ficar só uma parte aqui da calçada, né? Então aqui eu vou preencher com uma massa que eu vou fazer, depois eu vou fazer a pintura aqui para poder... A massa que eu vou usar vai ser massa acrílica, tá? Ou eu tô em dúvida, ou vai ser uma massa acrílica ou vai ser uma massa que eu vou preparar com gesso e cola e caixa de ovo batida no liquidificador, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha ajudado aí um pouco vocês, tá? Eu acho que isso é super importante. E assim, gente, não adianta vocês pularem as dicas, porque não tem como você pode até tentar reproduzir na escala, mas você vai organizar elas tudo de qualquer jeito, então não vai ficar legal. Então você precisa necessariamente estudar um pouco, pelo menos, aquilo que você vai representar. Não precisa ir muito a fundo. Por isso que é gostoso você estudar, porque você estuda só aquilo que é realmente importante para você representar, e não tudo, né? Não os mínimos detalhes, assim, do que vai usar. Você só vai estudar aquilo que vai representar realmente, né? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Vai ter mais vídeo aí que eu vou colocar nessa playlist. Não sei o que eu vou fazer. Se vocês quiserem uma sugestão de tema, pode falar. Um abraço a todos. Espero que eu tenha ajudado alguém, tá? E fiquem ligados aí, ative o sininho, se inscreva no canal que tem mais vídeo aí, beleza? Fui!